sejam bem-vindos ao canal Matemática com Anderson Prado. Hoje a gente vai dar continuidade à aula passada que foi sobre o princípio multiplicativo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o princípio aditivo. Antes de começar a aula, não se esqueçam de dar aquele joinha para incentivar o profissional da educação e se inscrevam no canal, dê sugestões, a gente está procurando melhorar a cada vídeo. Bom, a gente vai dar hoje, como eu estava dizendo, continuidade sobre a playlist de análise combinatória. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o princípio aditivo. O princípio aditivo ele é associado a nada mais, nada menos que conjuntos e subconjuntos. A gente tem que associar eles sempre a isso. E é importante a gente analisar que o princípio aditivo quase sempre vai estar relacionado com o multiplicativo. Por quê? A gente vai utilizar um exemplo posteriormente e a gente vai entender por quê. Ora, a definição de princípio aditivo me diz o quê? Se A1, A2 até AN são conjuntos disjuntos, ou seja, o que é um conjunto disjunto? A gente tem que lembrar de conceitos de funções. E a gente tem que simplesmente lembrar, quando a gente fala de conjuntos, de diagramas de Venn, que são simplesmente aquelas bolinhas, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que por exemplo é essa e essa. O que é um conjunto disjunto? Eu vou ter uma bola A e um conjunto B. Não vou falar bola porque senão vai ficar complicado. Então a gente vai ter o conjunto A e o conjunto B. O que é um conjunto disjunto? É quando não tem nenhum elemento em comum. Ou seja, a interseção entre esses dois conjuntos vai ser vazia. Por isso, 2A2, como diz aqui no texto. 2A2, certo? 2A2, vou grifar. E se AI possui AI elementos, quando I é igual 1, 2 até N, então a união, o que? Cada elemento do 1, A1 unido com A2, unido até o AN, possui o quê? Quantos elementos? Basta a gente simplesmente somar elementos de cada conjunto, correto? Para isso, eu selecionei um exercício e nele a gente vai poder identificar por que há uma semelhança muito grande entre os dois, princípio multiplicativo e aditivo. A gente vai ter que lembrar do seguinte: a gente sabe que o princípio multiplicativo a gente vai ter que analisar os casos, e o aditivo é da mesma forma. Na maioria das vezes, o problema já vai te dar meio que o princípio aditivo pronto. E você vai ter que utilizar os meios, conhecimento seu que você tem sobre aditivo e aplicar no multiplicativo, porque um está correlacionado ao outro. Então, bora pro problema, certo? Bora para o exemplo bem prático. O exemplo me diz o seguinte: o conjunto A possui 4 elementos e o conjunto B possui 7 elementos, certo? Então está querendo saber quantas são as funções f que liga A até B e quantas são as funções injetoras de A até B também. Ora, para a gente resolver esse exercício, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que novamente dividir em casos, porque todo exercício combinatório é assim. Então a gente sabe que o primeiro conjunto A possui 4 elementos e o B 7 elementos, certo? Então para a gente resolver a letra A, que nada mais é do que a primeira pergunta. Quantas são as funções f de A até B? Ora, não tem nenhuma restrição, então é mais fácil. O que a gente vai ter que fazer? Simplesmente desenhar os diagramas de Venn. Eu desenhei aqui no primeiro caso o diagrama de Venn de A e o diagrama de Venn de B. Ou seja, no primeiro diagrama tem 4 elementos e no segundo tem 7 elementos. Está perguntando quantos são os elementos que tem ali dentro. Então o que a gente tem que fazer? Como está ligando de A até B,
Então a gente está ligando os elementos daqui até aqui. Ou seja, esse x1 pode ligar aqui ao x1 do elemento B, pode ligar ao x2 até o x7. Então, na primeira, aqui a gente tem quantas possibilidades no conjunto A? 4 espaços. Então, 1, 2, 3, 4. Quantos elementos podem ser ligados ao B? 7, como está escrito aqui embaixo. No segundo elemento, quantos tem? Se eu pegar o elemento 2, vai sobrar quantos espaços? 7 também. Novamente a gente tem que lembrar que aqui não tem nenhuma restrição, então não importa se é injetora, se é sobrejetora ou objetora. A gente pode ligar a qualquer elemento. Então, 7 novamente. O x3, x1, fica mais fácil, x2, x3, x4. Todos vão ter 7 elementos, porque cada um pode ligar nos outros 7. Então isso é o quê? 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Que nada mais é que a gente pode usar exponencial aqui, 7 à quarta. Ok? Se a gente quiser fazer a conta, a gente faz. Senão, não tem necessidade. A letra B pergunta quais são as funções injetoras f que liga A até B. Ora, agora tem uma restrição. Ela tem que ser o quê? Injetora. Então, para a gente fazer isso, o que a gente tem que ter noção? Definição de injetora. Eu fiz uma definição aqui que fica mais fácil da gente aprender. Uma função injetora ou injetiva, ela nada mais é se um elemento do domínio é ligado a apenas um elemento único do contradomínio. Ou seja, se eu pegar o x1, ele vai ligar a esse primeiro elemento. O x2, se eu for pegar o x2, ele não vai poder ligar esse elemento, senão ela não vai ser uma função injetora. Então, necessariamente, cada uma vai ligar em um elemento, correto? Então, novamente, como é uma função que liga de A até B, eu vou pegar a função A, que é essa aqui, esse primeiro diagrama de Venn, e ligar na B. Então, eu vou ter 4 espaços. Logo, se a gente olhar termo a termo, o x1 vai poder ligar com quantos elementos de B? 7 elementos. x1 vai ligar aqui 7 elementos. Ficar menos poluído. x1, x2, x3 e x4. No segundo elemento, ora, o x2, ele não vai poder ligar no primeiro. Então, ele vai poder ter o quê? 6 opções. Então, 6. O terceiro já foi uma. Já foi uma no x1, uma no x2. Então, quantas no x3? 5. E no x4? 4. A gente multiplicando pelo princípio aditivo, a gente vai ter o quê? 840. Bom, pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha, compartilha, se inscreva no canal, não esquece de ativar a notificação. E o próximo vídeo será sobre permutação simples. Vale a gente lembrar que, se você que está vendo esse vídeo entendeu muito bem o que é princípio multiplicativo e aditivo, vai ficar muito mais fácil agora para entender os outros que vão vir de definição. Por quê? Porque tudo na análise combinatória depende do princípio aditivo e do princípio multiplicativo. Basta associar eles que a gente descobre as fórmulas, a gente sabe diferenciar as fórmulas e assim vai. E é isso então, espero que tenham gostado e até mais.